Bom, estamos iniciando mais uma célula IA Alfa Torre Forte, Jardim Bonfilholi. O tema da mensagem de hoje é a adoção dos filhos de Deus. Para que nós iniciemos essa mensagem, eu gostaria de trazer a vocês o conceito da palavra adoção. Quando nós falamos de adoção, nós logo relacionamos como um procedimento legal pelo qual uma pessoa se torna responsável pela outra, que geralmente é um menor de idade, assumindo o papel de pai e de mãe. E quando essa criança é colocada para adoção, geralmente ela foi abandonada, rejeitada, ela perdeu seus pais para que uma outra família possa ser responsável por ela. Mas o que eu quero demonstrar para vocês hoje aqui é que na Bíblia o conceito de adoção, ele é totalmente diferente. E ele é muito usado pelo apóstolo Paulo em suas cartas. E para que possamos entender esse conceito, eu quero explicar para vocês como na época do Império Romano usava-se esse termo de adoção de filhos. Para os romanos, na época de Cristo, a adoção ela era feita pelo próprio pai biológico. Nas classes sociais mais baixas, uma criança, quando ela nascia, geralmente ela nascia por meio de uma parteira, né? A parteira ia, fazia-se o parto e colocava essa criança no chão. E o pai, se ele quisesse adotar esse filho, ele pegava essa criança no colo e levantava. E ali ele estaria adotando o próprio filho. Mas se ele não quisesse, essa criança ela era colocada do lado de fora da casa e ela estaria disponível para que outra família que quisesse adotá-lo pegasse essa criança. E muitas vezes, quando o pai fazia isso, a mãe ela pegava essa criança sem que o pai soubesse e doava a alguma família que ela conhecesse. E essa família educava essa criança como um servo, como um escravo da casa, e mais tarde essa família libertava essa criança. Tudo de acordo, em comum acordo com a mãe. Havia também naquela época casos de crianças que nasciam com alguma deficiência e essa criança ela era morta por afogamento. E os próprios pais, eles não adotavam esses filhos. Eles realmente afogavam essas crianças. E havia também, para o Império Romano, uma grande vantagem na adoção de alguns filhos, porque os imperadores, eles poderiam escolher os seus sucessores para governar Roma. E isso aconteceu com o imperador Júlio César, que adotou o seu sucessor, Augusto. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é, havia alguns pais que quando o seu filho nascia, e geralmente esses filhos eram nascidos em uma classe melhor, que não era tão baixa, eles pegavam esses filhos e entregavam a tutores, a administradores, que iriam ensinar e doutrinar essas crianças por essa família, e essas crianças eles eram tratados como escravos, como servos nessas famílias. E mais tarde, quando o pai achava que essa criança já tinha sido doutrinada, ensinada, ele ia até essa família e pegava o seu filho de volta e adotava o próprio filho. Então, a adoção em Roma era feita dessa forma, diferentemente daquela conhecida por nós, que se adota aquele que foi doado, aquele que o pai morreu, aquele que foi abandonado, ou aquele que foi rejeitado. Em Roma, o próprio pai adotava o seu próprio filho. E quando nós conhecemos esses fatos que eu trouxe aqui, fica mais fácil de compreendermos aquilo que Paulo deixou escrito em suas cartas, referente também à nossa adoção como filhos de Deus. E o termo adoção na Bíblia, ele é muito usado para explicar como os cristãos
são introduzidos na família de Deus. E Jesus, ele veio para que nós recebêssemos esse espírito de adoção de filhos, para nos tirar da escravidão e para nos reconduzir de volta ao Pai, aquele que nos criou, para o louvor da sua glória. Amém? Quando Paulo escreve a carta para a igreja da Galácia, naquela época que ele escreveu aquela carta, havia um grupo chamado judaizantes. Esse grupo, ele era como se fosse uma seita. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que eles estavam voltando novamente às práticas da lei, que Cristo já havia libertado na cruz, como ponto principal da salvação deles. Ou seja, eles estavam tornando o povo novamente em escravos, não dando importância às coisas que Cristo já havia libertado, como guardar os sábados, a circuncisão, a prática de comidas santificadas, contaminadas e tantas outras religiosidades. E aquele povo que estava sendo conduzido a Cristo, a tomar posse do espírito de adoção de filhos de Deus, estavam se tornando escravos novamente. E no próprio livro de Gálatas, Paulo menciona: se tornam a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Então, toda a lei, toda a religiosidade foram crucificadas com Cristo. E nós fomos libertos para vivermos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Oh, glória! Ou seja, meus irmãos, nós fomos resgatados da maldição da lei e não somos mais escravos, nós fomos livres por Cristo. E eu gostaria que todos nós, aqui online, fizéssemos uma reflexão. Quem é que tem ministrado em nossas vidas? A lei ou o espírito daquele que padeceu por nós? Será que muitas vezes não temos voltado às práticas antigas que têm nos levado para longe do Espírito Santo de Deus? Porque se nós voltarmos à prática das leis, à prática do pecado, voltamos à iniquidade da carne e não seremos ministrados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, façam essa reflexão. Será que muitas vezes você não tem se apegado àquele pecado que, antes de você reconhecer a Cristo, vivia dentro de você? Faça essa reflexão. Nós devemos viver pelo Espírito e não pela lei. O que nós precisamos entender é que a lei, ela foi acrescentada por causa da iniquidade do homem, até que viesse a semente, que era Cristo. Porque somente pela lei não se fazia justiça, mas por meio da revelação de Cristo, pela graça e pela fé nele, nós fomos justificados de todas as nossas iniquidades. E quando reconhecemos que somente por meio de Cristo obtemos a nossa salvação e vivemos em novidade de vida, cremos que por meio de Cristo também somos justificados, regenerados e santificados nele. E juntamente com ele também recebemos o espírito de adoção de filhos e de herdeiros do seu reino. E de posse de todas essas informações que eu acabei de dar para vocês, eu gostaria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores,
até ao tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Então, observem que aqui Paulo nos faz refletir que, mesmo sabendo que temos uma herança no céu, quando crianças, imaturos, nós não conseguimos administrar esses bens. Acabamos tendo que ter tutores para que possamos aprender, para sermos ensinados e doutrinados na fé de Cristo. E da mesma forma, é quando andamos segundo os padrões do mundo. Também vivemos sobre a escravidão do pecado e somos doutrinados segundo os padrões da maioria e não segundo os princípios de Deus. E Paulo fala, também no livro de Gálatas, porque antes que viesse a fé, éramos mantidos pela lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente, de modo que a lei foi o nosso tutor, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então, quando a lei era o nosso tutor, nós vivíamos igual aqueles judaizantes que eu citei lá no início, aqueles judeus que eram convertidos, mas estavam voltando à prática daquilo que Cristo havia libertado. E a lei mencionada aqui é tudo aquilo que nos mantém escravos, que nos impede de ver a Cristo e nos achegarmos até Ele. E sabemos que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E ele gera a morte espiritual. Então, quando temos a revelação da graça por meio de Cristo, somos levados a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer aquilo que nos afasta do Senhor, e somos justificados por Ele. E essa fé nos impulsiona a viver uma nova vida. Oh, glória! E eu não sei o que tem te impedido de enxergar a cruz, de reconhecer que a solução do seu problema não está no homem. A solução do seu problema não está no dinheiro, não está em uma imagem que tem olhos e não enxerga, tem ouvidos, mas não escuta, tem boca, mas não fala. E muito desses ídolos exige de você um sacrifício. Muitas vezes pede para que você faça uma promessa e que você tem que pagar se você receber aquela bênção, quando, na verdade, o maior sacrifício já foi feito, já foi pago para você naquela cruz por Cristo. E o seu sacrifício hoje deve ser adorá-lo, reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e reconhecer que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E muitas vezes você pode até pensar, depois que eu parar com o meu vício, depois que eu largar as drogas, depois que eu não roubar mais, depois que eu não cometer mais aquele pecadinho, aí eu vou procurar Deus. Aí eu vou para a igreja. Entenda, a palavra de Deus fala que você deve vir como você está. Porque quem vai te fortalecer, quem vai te transformar, quem vai trazer mudança para a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer se você realmente confessar que Ele é o seu único Senhor. Sem Ele, você não vai conseguir. Então pense, quais são as leis que você tem praticado? Qual é o pecado que tem te separado da cruz? E sabe aquele vazio que você sente? Aquela paz que você tanto deseja? Aquela alegria que você não sente? Essa paz que você não tem, você só terá por meio de Cristo. Da mesma forma, a sua alegria. Porque quando você confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador,
o Espírito Santo, que habita dentro de você, te capacita, te dará essa paz e te dará a alegria. Porque tudo que plantamos em espírito, nós colheremos na eternidade. Então, escolha viver pelo Espírito Santo de Deus e não pela sua própria força. Vocês precisam se libertar dessa escravidão do mundo. Renuncie seus desejos, sua carne. Viva pelo Espírito Santo de Deus. E vamos seguir aqui no versículo 4, que diz assim: Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E a palavra plenitude dos tempos, aqui no versículo 4, ela está relacionada ao nosso amadurecimento espiritual. Então, quando deixamos de ser crianças, quando não só crescemos em estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor, quando amadurecemos espiritualmente, quando nós já fomos doutrinados, ensinados, e não temos mais a lei como nossos tutores, e cremos que Deus enviou o seu único filho para nos redimir dos nossos pecados, então recebemos do Pai o espírito de adoção pela fé em Cristo Jesus. E lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós, meus irmãos, nós fomos redimidos e justificados com Cristo. E a Bíblia relata, lá no livro de Efésios, que todos nós fomos planejados na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Então, pense comigo, Deus, ele nos planejou antes da fundação do mundo, mas ele criou o mundo e criou todas as coisas, e só depois que ele criou o mundo, ele criou o homem. Então, olha que maravilha, ele criou um mundo para nós, para que nós pudéssemos governar sobre todas as coisas. E ele nos chama de coroa da sua criação. Oh, aleluia! E tudo isso demonstra o seu imensurável, o seu inesgotável, constrangedor amor por nós. Porque ele sabia que nós iríamos nos corromper. Ele sabia dos nossos pecados, mas mesmo assim, ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, para passarmos com ele toda a eternidade. Oh, glória! Eu quero trazer à memória de vocês a história de Jesus e como nós recebemos esse espírito de adoção por meio dele, para que nós vivêssemos para ele, não mais como escravos, mas como filhos e herdeiros do reino de Deus. Porque assim como Jesus é filho, nós somos reconhecidos como filho, e nós somos herdeiros dos céus. E tem um versículo bem conhecido de todos, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ele nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi tutoriado por Maria e por José, com o consentimento do seu pai. O próprio Deus
se fez homem e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo, homem, o qual se esvaziou de toda a sua glória, se fez servo, escravo. E no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, Cristo, o Filho de Deus, homem, veio ao mundo como servo, escravo. Ele se esvaziou de si mesmo e conforme ele foi crescendo, não só em estatura, mas no conhecimento de quem ele verdadeiramente era, o seu tutor passou a ser o próprio Espírito Santo, que ele recebeu quando se batizou nas águas por João Batista. É tremendo, né? Era o Espírito Santo que direcionava Jesus em todas as coisas. Era ele que o aperfeiçoava como homem. E era o seu tutor que instruía o seu próprio filho. E assim como no Império Romano, os filhos eram instruídos e educados para herdar o patrimônio dos seus pais. Jesus estava sendo preparado para administrar e para herdar todos os bens do próprio Deus, do reino de Deus. Oh, glória! E em Hebreus, capítulo 5, no versículo de 8 a 10, diz assim: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, após ser aperfeiçoado como homem, após a sua morte e ressurreição, ele é recebido aos céus pelo Pai. Após ele ter passado pelas mesmas aflições que nós, mas sem pecado, ter sofrido a morte de cruz e ter ressuscitado, ele subiu aos céus. E hoje ele se encontra à direita do Pai. E ele foi o primogênito, ele foi o primeiro de muitos filhos que, por meio dele, pela fé nele, receberam o espírito de adoção de filhos de Deus, que somos nós, eu e você. Aleluia! E no versículo 6 e 7, continuando. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, por sermos filhos de Deus, quando Jesus subiu aos céus, ele não nos deixou só. Ele também nos deixou o Espírito Santo, que é o nosso tutor, que também habita dentro de nós. E é esse Espírito que hoje também nos liga ao Pai. Não é maravilhoso, gente? E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. E é esse Espírito que clama, Abba, Pai. E é essa palavra que Deus espera ouvir de nós. Pai. Você tem falado para Deus, Pai? Você tem chamado Ele de seu Pai? De Abba, Pai? Sabe por que fala Abba, Pai? Quando a criança está aprendendo a falar pai, em hebraico na Bíblia, ela fala Abba, 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 Pai. E é por isso que tem essa palavra Abba, Pai. E você? Eu tenho certeza que você não é mais criança. O seu tutor é o Espírito Santo de Deus.
Você tem clamado ao seu Pai? Porque é essa palavra que Ele quer ouvir de você, de mim, de você. E muitas vezes nós transferimos para Deus a nossa orfandade paterna. E achamos que Deus nos trata da mesma forma que os nossos pais nos trataram. Mas Deus não é assim. Deus é o nosso Pai. Se um dia você foi rejeitado, se um dia você foi abandonado, se você se sente órfão de pai ou de mãe, saiba que você tem um Deus, que além de seu Deus, ele é o seu Pai. Porque muitas vezes nós transferimos para Deus o pai que nós tivemos, ou a mãe, ou até aquele que nós não tivemos. Porque hoje muitos não têm os seus pais, nem no seu registro. Mas você tem o selo do Espírito Santo de Deus e você tem pai. Então repreenda o espírito de orfandade da sua vida. Você tem um pai, você tem a quem clamar. E no livro de Romanos, no capítulo 8, de 16 e 17, diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Então Jesus, ele subiu aos céus. Ele está sentado do lado de Deus. E ele recebe do Pai, a administração de todos os seus bens que foi conquistado por ele naquela cruz. Mas ele aguarda para que possa reinar juntamente com aqueles que nele receberam o espírito de adoção, os quais estão neste momento sendo aperfeiçoados, preparados, doutrinados e tutoriados pelo Espírito Santo de Deus, que somos nós, eu e você. Nós somos esses filhos que estamos aguardando pela redenção, para que possamos verdadeiramente reinar com o Pai, como uma família, e nesse dia seremos verdadeiramente adotados por Ele. Oh, glória! Você anseia por esse dia, meus irmãos? E em Romanos 8, no versículo 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós temos o Espírito em primícias, não em completude. Por isso, gememos, aguardando a nossa adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Mas para isso, nós devemos ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E devemos estar revestidos dele. E assim, receberemos o nosso corpo glorificado e receberemos cada um novo nome e a herança, a qual foi preparada para cada um de nós. Oh, glória! E eu vou ler algumas passagens de Apocalipse. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, Jesus compartilhará conosco o seu trono e reinaremos com ele, porque também somos herdeiros juntamente com Cristo.
E naquele dia seremos reconhecidos como parte da família celestial de Deus, porque juntamente com Cristo vencemos o mundo. Estaremos com vestes limpas, santificados, revestidos de glória, prontos para receber do Pai a herança para reinar nessa terra. Oh, glória! Que vocês possam almejar por esse dia. E que vocês tenham no seu coração a certeza de que todos nós somos filhos de Deus, do Rei do Universo, daquele que tem o universo em suas mãos. A Bíblia fala que ele está no centro da terra, que ele chama cada estrela pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. Amém? E eu quero pedir agora que vocês fechem os seus olhos. E eu quero ler uma carta. Você talvez não me conheça, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço todos os seus caminhos. Até cada um dos fios de seu cabelo são contados por mim. Você é único. Em todo o mundo não existe ninguém igual a você. Seus olhos, sua voz, sua alma. Você é único e especial para mim. Em mim você anda, vive e existe. Você não é um erro. É meu desejo derramar todo o meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu sei quais são os seus planos para a sua vida, mas os meus planos para você são maiores e melhores do que os seus. É grande demais para que você possa imaginar. Eu amo você. Os meus pensamentos sobre você são incontáveis, como os grãos da areia da praia. Você é precioso aos meus olhos, é o meu tesouro. Quero te mostrar coisas incríveis e maravilhosas que você não conhece. E se você me buscar com todo o seu coração, você me achará. Meus olhos estão sobre você todo o tempo e meus ouvidos inclinados constantemente para te ouvir. Fale comigo, meu filho. Eu quero ouvir a sua voz. Meu amor por você é tão grande que enviei meu próprio filho, Jesus, para morrer por você, para que você tenha vida abundante. Jesus veio ao mundo para rasgar a sentença que estava sobre a sua vida, para que, crendo nele, seus pecados fossem perdoados e para que você tivesse uma nova vida. Mas Jesus não ficou naquela cruz. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está vivo. E vivo por você, para estar ao seu lado quando você clamar. Ainda que isto vai além do seu entendimento, você só precisa acreditar. Jesus é o seu único Salvador. Aceite-o e ele estará sempre ao seu lado, te sustentando nos momentos difíceis, te fortalecendo, pois nele você é forte e pode vencer todas as situações deste mundo. Eu sei o quanto você tem andado cansado, perdido e com medo, mas Jesus quer segurar a sua mão e te erguer, para que você ande sobre as ondas que têm tentado te afundar, sobre os problemas que tentam te fazer desistir. E Ele quer tocar em seu coração e arrancar toda a dor. Creia, milagres existem. Você sempre pergunta o porquê de tudo em sua vida,
Mas eu não quero que você saiba o porquê. Isso não é viver pela fé. Eu quero que você confie em mim. Falo com você todos os dias, mas você não tem tempo para me ouvir. Hoje mesmo eu te disse, desperta e vai viver esse dia que eu preparei para você. Tenha fé, eu estou no controle de sua vida e não você. E neste momento, Jesus está ao seu lado, olhando para você, desejando que você permita que ele entre em sua vida e transforme. Você quer uma mudança verdadeira em sua vida? Então tome uma atitude agora e aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Creia com o seu coração e confesse com a sua boca, e assim você viverá os planos de Deus para a sua vida. E se por algum motivo, algum dia você o reconheceu como seu Senhor, mas escolheu andar por outros caminhos, agora é o momento da sua reconciliação com Ele. Se reconcilie com Cristo agora e nunca mais o deixe. E só assim, todos nós faremos parte dessa família celestial e reinaremos lado a lado por toda a eternidade. Assinado. Deus, o seu Pai. Aleluia.